Olá, sombrios, tudo bem? O vídeo de hoje, como pode ser visto no título e na thumbnail, é um tema bem pesado, o Holocausto. Caso você tenha alguma sensibilidade sobre o tema, peço para que se retire do vídeo, pois o que eu colocarei aqui serão imagens reais, além de falar sobre o que aconteceu. Como esse ano fazem 80 anos que isto ocorreu, decidi fazer este vídeo para manter viva a infeliz memória de tal fato. Este vídeo e o vídeo sobre a unidade 731 são os mais pesados que trouxe para o canal. Apesar de aqui ter vários vídeos sobre assassinos em série, por conta do tema e da complexidade, vou tratar deste vídeo como um especial. Antes do vídeo começar, venho falar que a pretensão minha de fazer este vídeo é apenas manter viva a infeliz memória de onde o extremismo pode levar, além de também informar sobre o que aconteceu nesta infeliz época. Além disso, não tenho pretensão nenhuma de exaltar ou fazer apologia a essa ideologia absurda. Então, peço para que quem é um pouco mais exaltado já saia do vídeo, pois aqui você não faz parte do meu público. Agora, vamos ao assunto. A palavra holocausto deriva de uma palavra grega que significa oferta de sacrifício completamente queimada, ou também pode significar algo queimando oferecido a um deus. A palavra holocausto foi adotada mais tarde na tradução grega da Torá, que se referia às ofertas de sacrifício em que os judeus eram obrigados a fazer nos tempos antigos. A escrita em latim, feita primeiramente por Richard de Vis, um monge do século XII, que foi o primeiro cronista a registrar o uso do termo holocausto na Grã-Bretanha durante séculos. A palavra holocausto foi usada para designar grandes massacres. Desde os anos 1960, o termo passou a ser usado por estudiosos e escritores para se referir especificamente ao genocídio nazista contra o povo judeu. Os nazistas, por outro lado, usaram a frase solução final para a questão judaica como um eufemismo para o genocídio dos judeus. Os judeus vivem na Europa há mais de 2000 anos. Ao longo da Idade Média, por exemplo, os judeus foram submetidos ao antissemitismo baseado na teologia cristã, que os culpava por matar Jesus. No século XIX, muitos países europeus concederam direitos plenos de cidadania aos judeus, na esperança de que eles se assimilassem à cultura local. Já no início do século XX, a maioria dos judeus da Europa Central e Ocidental estavam bem integrada à sociedade, enquanto que na Europa Oriental, onde a emancipação havia chegado mais tarde, muitos judeus continuaram a viver em pequenas cidades. O antissemitismo político, que postulava a existência de uma questão judaica e geralmente uma conspiração judaica internacional, surgiu nos séculos XVIII e XIX, devido à ascensão do nacionalismo na Europa e também à industrialização que aumentou os conflitos econômicos entre judeus e não-judeus. Já na virada para o século XX, viu um grande esforço para estabelecer um império colonial alemão no exterior, levando ao genocídio dos hereros e Nama e subsequente regime de apartheid racial na África. Em um discurso perante o Reichstag em 1895, o líder
Hermann Harvard chamou os judeus de predadores e de bacilos da cólera, que deviam ser exterminados para o bem do povo alemão. O historiador Detlef Peukert afirma que o Holocausto não foi o resultado apenas do antissemitismo, mas foi um produto da radicalização cumulativa, em que numerosas correntes menores alimentavam a corrente principal, o que levou ao genocídio. O Partido Nazista foi fundado após a Primeira Guerra, e sua ideologia é frequentemente citada como a principal causa que explica o Holocausto. Desde o início, os nazistas sonharam com um mundo sem judeus, a quem identificaram como a personificação de tudo o que havia de errado com a modernidade. Os nazistas definiram a nação alemã como uma comunidade racial sem fronteiras físicas da Alemanha. Procuraram purgá-la de elementos racialmente estrangeiros e socialmente deficientes. O partido, juntamente com vários alemães, sejam da sociedade ou políticos, tiveram uma desilusão conforme perceberam que os problemas sociais que vieram após a Primeira Guerra eram mais insolúveis do que pensavam, o que os levou a colocar uma ênfase maior em salvar biologicamente os mais aptos, enquanto os biologicamente menos aptos deviam ser eliminados. Cerca de 100 mil soldados judeus alemães lutaram pelo Império Alemão durante a Primeira Guerra. Em 1919, foi criada a Associação de Soldados Judeus Alemães Veteranos de Guerra. Seu objetivo era combater a lenda da punhalada pelas costas, que acusava os judeus, entre outros, de serem traidores da pátria e culpados pela derrota alemã. Em torno de 12 mil soldados judeus morreram durante a guerra. Ele libertou os judeus. Foi ele o libertador dos judeus, por assim dizer. Os judeus, antes disso, eram considerados cidadãos de 8ª categoria. Ah, é? Certo. Éramos guetos, época dos guetos. Eram colocados em uns bairros. Bairros exato, específicos. De vez em quando havia um pogrom outro, né? Pogrom são os linchamentos de judeus. Ah, é? Sim. Pogrom. Pogrom. Pogrom é uma palavra russa que significa ataque, violência, que no leste europeu acontecia muito isso. De repente, um grupo lá de lituanos ou de ucranianos enchia a cara. Vamos nos divertir? Vamos. Como é que a gente vai se divertir? Atacando o bairro judeu. Nossa. Estuprava as mulheres, batia nos homens, botava fogo nas sinagogas. Isso era uma diversão de fim de semana na Europa do Leste. Chamava pogrom. Pois é. Então, como tinha... Napoleão cultural, era considerado uma raça inferior já? Sim. Antes do nazismo, então? Sim. Muito antes. Nossa, não sabia. Eles não eram cidadãos do país. Ah, entendi. O judeu podia estar 20 gerações na Alemanha, nunca ele seria... era judeu. Tá, na França, a mesma coisa. A Alemanha realizou eleições parlamentares em 1930, quando já havia se passado quase um ano da Grande Depressão. Os nazistas obtiveram 18% dos votos, e isso chocou alguns alemães, especialmente aqueles que reconheciam os nazistas como apenas um movimento político extremista e periférico. Hitler e os nazistas conseguiram seguidores ao prometer a criação de uma Alemanha forte, estabelecer uma economia e gerar empregos, além de recuperar o estado de grande potência europeia, dentre outras promessas. Em meio a uma depressão econômica global e a fragmentação política, o Partido Nazista aumentou rapidamente o seu apoio, atingindo o pico de 37% nas eleições de meados de 1937. Porém, o Partido Nazista não conseguiu uma maioria parlamentar e Hitler ainda não tinha chegado ao poder. Então, Paul Hindenburg, que havia sido reeleito presidente da Alemanha naquele ano, em uma vitória em cima de Hitler, foi pressionado pelo general Kurt von Schleicher para formar um governo viável, elegendo Hitler como chanceler. Assim, em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, sendo o gabinete ministerial em seguida dissolvido por ele. Embora os nazistas tivessem ganho a maior parte dos votos nas duas eleições gerais do Reichstag em 1932, ainda não era a maioria e apenas uma pequena parcela do parlamento aceitava suas propostas.
Em fevereiro de 1933, Hindenburg emitiu o Decreto de Fogo do Reichstag, que suspendia várias liberdades civis. E em março assinou a Lei de Concessão de Plenos Poderes de 1933, na qual o parlamento dava à administração de Hitler poderes legislativos. Hindenburg morreu em 1934, e após sua morte, Hitler declarou que o lugar de presidente estava vazio e se autodeclarou como Führer und Reichskanzler, algo como líder e chanceler do Reich, ou seja, o Führer. Ele próprio se declarou presidente e chanceler, sendo neste momento o chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo, coisa que na Alemanha era um poder dividido. Neste momento, Hitler começou a dar formato ao que tinha idealizado em seu livro autobiográfico Mein Kampf, ou em português, Minha Luta. O livro é dominado pelo antissemitismo. Hitler diz, por exemplo, que a língua internacional Esperanto faz parte de uma conspiração dos judeus. No livro também nota-se o posicionamento político de Hitler, que claramente era anticomunista e que ele tinha sua preocupação evidente com a expansão da ideologia marxista. Antes da guerra, os nazistas consideravam a deportação em massa de judeus alemães e, posteriormente, judeus de toda a Europa para fora do continente europeu. Os nazistas desenvolveram planos para deportar judeus da Europa para a Sibéria. A Palestina foi o único local onde qualquer plano de reassentamento nazista conseguiu produzir resultados significativos. Por meio de um acordo iniciado em 1933 entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo nazista, conhecido como o Acordo de Havara. Este acordo resultou na transferência de cerca de 60 mil judeus alemães e de cerca de 100 milhões de dólares da Alemanha para a Palestina, até a eclosão da Segunda Guerra. Esforços diplomáticos foram realizados para convencer as outras potências coloniais da época a aceitarem os judeus expulsos em suas colônias. As áreas consideradas para possíveis reassentamentos de judeus incluíam o mandatário britânico da Palestina, a Abissínia italiana, que é uma região do Chifre da África, a Rodésia britânica, a atual Zimbábue, o Madagascar, que na época era francês, e a Austrália. Nessas áreas, Madagascar foi o mais seriamente discutido. Heydrich chamou o plano de Plano Madagascar, uma solução final territorial. Porém, o fim do Plano Madagascar foi anunciado em 10 de fevereiro de 1942, sendo que o Ministério do Exterior alemão explicou oficialmente que, devido à guerra com a União Soviética, os judeus estavam sendo enviados para o leste. Embora o termo solução final sempre se refira ao destino dos judeus durante o regime nazista, o termo holocausto é usado às vezes em um sentido mais amplo, para descrever outros genocídios causados pelos nazistas e também por outros regimes. Por exemplo, a Columbia Enciclopédia define holocausto como o nome dado ao período de perseguição e extermínio de judeus europeus pela Alemanha nazista. É a mesma definição dada pela Microsoft em carta. Já a Enciclopédia Britânica define o Holocausto como o assassinato sistemático patrocinado pelo Estado de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, e milhões de outros pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Estudiosos estão divididos sobre se o termo Holocausto deve ser aplicado a todas as vítimas do assassinato em massa ou como um sinônimo de solução final da questão judaica, ou ainda se o termo deve abranger a matança de povos ciganos, poloneses, as mortes de escravos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes e adversários políticos, como empresários e comunistas. Os cerca de 500 mil judeus alemães constituíam menos de 1% da população do país em 1933. Eles eram mais ricos, em média, do que outros alemães, e amplamente assimilados, embora uma minoria fosse de imigrantes recentes da Europa Oriental. Desde o início do Terceiro Reich,
Campos de concentração foram criados, inicialmente, como locais de encarceramento. Embora a taxa de mortalidade dos campos de concentração fosse elevada, algo em torno de 50%, eles não eram projetados para serem centros de matança. Depois de expulsar os judeus alemães da vida pública até o final de 1934, o regime nazista, em 1935, aprovou as leis de Nuremberg. Elas reservavam direitos plenos de cidadania para aqueles de sangue alemão ou relacionado, restringiam a atividade econômica dos judeus e criminalizavam novos casamentos e relacionamentos sexuais entre judeus e alemães não judeus. O regime também procurou segregar os judeus com vista ao seu desaparecimento definitivo do país. Estudantes judeus foram gradualmente forçados a sair do sistema escolar. Alguns municípios promulgaram restrições que regulavam onde os judeus tinham ou não permissão para viver ou conduzir negócios. A violência anti-judia, em grande parte organizada localmente por membros das instituições nazistas, assumiu forma principalmente não letais entre 1933 e 39. As lojas judias, especialmente em áreas rurais, eram frequentemente boicotadas ou vandalizadas. Como resultado da pressão local e popular, muitas cidades pequenas ficaram totalmente livres de judeus e até 1/3 dos negócios judaicos podem ter sido forçados a fechar. A violência antissemita foi ainda pior nas áreas anexadas pela Alemanha nazista. Dos 500 mil judeus no país, cerca de 30 mil conseguiram emigrar entre 1933 e 37, a maioria deles para a África do Sul, Palestina e América do Sul. Alguns voltaram para a Europa Oriental. Outros 120 mil deixaram a Alemanha em 1938 e 39. Quase nenhum país diminuiu as restrições para imigrar. Então, obter documentos necessários era difícil. I find it hard to describe adequately the horrible things that I've seen and heard. But here, unadorned, are the facts. I passed through the barrier and found myself in the world of a nightmare. The living lay with their heads against the corpses, and around them moved the awful, ghostly procession of emaciated, aimless people. This is what the Germans did. During 6 years of war, his voice became as familiar as the sound of Big Ben. This is Richard Dimbleby. The bombers of the main force are now streaming in above and below us. The German flak is winking and flashing. In a week, we'd swept forward 65 miles in what must have been the fastest advance of the war. Richard was going back to do his dispatch, and I stopped my jeep, got out. He was deadly serious, in fact, rather overwhelmed, and he said to me, "You've got to see it. Go up there. It is appalling." And he said, "I never thought people could do this to each other." Far away in a corner of Belsen camp, there is a pit, the size of a tennis court. It's 15 feet deep, and at one end, it's piled to the very top with naked bodies that have been tumbled in one on top of the other. I remember how many bodies we saw sprawled out under the trees. There were 40,000 people in this camp when we came in. 20,000 were dead and unburied. This day at Belsen was the most horrible of my life. ועשו את המספרים עם חותמות ועם סיכות וזריקה, זריקה. והיה קשה, וצעקות היו, ויריות היו. כל רגע נהרג שם הילד. לא יכלו להתאפק, היו צריכים לבכות. אני לא בכיתי, אני חזק מאוד, לא בוכה.
As forças armadas alemãs invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra. Essa invasão desencadeou a declaração de guerra do Reino Unido e da França. Unidades especiais conhecidas como Einsatzgruppen seguiram o exército alemão para eliminar qualquer possível resistência. Cerca de 50 mil líderes intelectuais poloneses e judeus poloneses foram presos ou executados. O campo de concentração de Auschwitz foi estabelecido nesta época para manter os membros da intelectualidade polonesa que não foram mortos nos expurgos. Em 1942, já existiam 6 grandes campos de extermínio que foram estabelecidos pelos nazistas na Polônia ocupada, e que foram construídos exclusivamente para o extermínio de judeus e outras minorias. Após a invasão da Polônia, os nazistas estabeleceram guetos em que os judeus e alguns ciganos foram confinados até serem finalmente enviados para os campos de extermínio. A primeira ordem para a criação dos guetos veio em uma carta datada de 29 de setembro de 1939, a partir de Heydrich, para os líderes dos Einsatzgruppen. Cada gueto era administrado por um conselho judaico, chamado de Judenrat, composto por líderes da comunidade judaica alemã, que eram responsáveis pelo dia a dia do gueto, como a distribuição de alimentos, água, remédio e abrigo. A estratégia básica adotada pelo conselho era de uma tentativa de minimizar as perdas. Os conselhos também eram responsáveis por fazer os arranjos para deportações dos judeus para os campos de extermínio. Portanto, um momento definidor que testou a coragem e caráter de cada Judenrat veio quando eles foram convocados a fornecer uma lista de nomes do próximo grupo a ser deportado para os campos. A importância dos conselhos, no sentido de facilitar a perseguição e assassinato de habitantes dos guetos, não se prendia apenas nos alemães. Um oficial foi enfático ao dizer que as autoridades do Conselho Judaico devem ser mantida e reforçada em todas as circunstâncias, e que os judeus que desobedecerem às instruções do Conselho Judaico devem ser tratados como sabotadores. O gueto de Varsóvia era o maior deles, com cerca de 380 mil pessoas. O gueto de Lodz era o segundo maior, com cerca de 160 mil presos. Eles, na verdade, eram imensas prisões superlotadas, que, segundo Michael Beerbaum, como instrumentos de um assassinato lento e passivo. Com a invasão e anexação da Polônia, a Alemanha teve controle de cerca de 1,7 milhão de judeus. Tinha 3 formas de os judeus se comportarem em Budapeste. O primeiro era ir para o gueto, que os alemães queriam. Mas a gente já sabia, muitos de nós sabíamos, eu era criança, mas quando eu digo nós, minha mãe e tudo mais, que aquilo era um meio caminho para o campo de concentração. O segundo era o seguinte, esconder-se em algum lugar. Mas quem ia arriscar-se de perder a casa? Quer dizer, ser morto esconde, e a família... Ele também é morto. Sim, e não só ele, mas a família toda ia ser exterminada. Então isso também era uma opção quase inviável. E a terceira opção era o seguinte, os países neutros na guerra, Suécia, Suíça, Vaticano, inclusive Espanha, eles alugavam prédios e casas e ponham sob proteção consular essas casas. Então, eles punham lá um funcionário da embaixada ou do consulado e deixaram quem pudesse entrar, davam uma espécie de passaporte especial e são os perseguidos políticos judeus e assim por diante que iam ter abrigo nessas casas. E os alemães... Respeitavam ou não? Aí que está. Quando queriam, respeitavam. Mas quando também, não queriam, às vezes, não respeitavam. entrava e não Exatamente. E aqui, então, colocaram toda essa população numa área bem pequena da cidade. A média aí de habitantes era 13 habitantes por cômodo da casa, por cômodo. Então, 13 habitantes na cozinha, 13 na sala, 13 no banheiro, era assim que as pessoas viviam. E aí, em novembro de 1940, pouco mais de um ano depois da invasão do domínio de Varsóvia, o gueto foi finalmente fechado. Subiram os muros e aí os judeus tinham que ter dado um jeito já de estar aí dentro. Aqui a gente está dentro de um condomínio, até um condomínio fechado, mas é um dos poucos lugares que ainda sobra algo do muro do gueto.
A gente, inclusive, descobriu esse lugar por muita sorte. A gente viu no mapa que tinha, mas estava andando aí, não estava entendendo. Aí tinha uma moça da Bielorrússia, viu a gente perdido aqui e falou, vocês estão procurando alguma coisa? A gente falou, estamos procurando um muro. Ela falou, é dentro do condomínio, eu levo vocês lá. A gente está entrando aqui graças a ela, que falou, entra lá, não tem problema. Aqui tá, então era o muro que separava o mundo dos judeus do mundo exterior. Imagina, então, boa parte do centro da cidade totalmente murado, assim. Era assim que era a época do gueto. Aqui tem uma plaquinha dizendo que esse pedaço do muro está em pé ainda graças a esse cara aqui, ó. Ele era o protetor da parede. Diz que ele nasceu em 1921 e morreu em 2016. Ou seja, o cara viveu tudo o que aconteceu aqui. Não tem mais detalhes da história dele, mas dá para imaginar quanta coisa esse cara passou. A Conferência de Wannsee foi convocada por Reinhard Heydrich em 20 de janeiro de 1942 no subúrbio de Wannsee, em Berlim, e reuniu cerca de 15 líderes nazistas. A conferência consistiu numa reunião de membros superiores do governo da Alemanha nazista. O objetivo da reunião era assegurar a cooperação dos líderes de vários departamentos do governo na implementação do que chamavam de solução final para a questão judaica. Só abrindo parêntese, já fiz um vídeo aqui no canal sobre Reinhard Heydrich. Vou deixar no final do vídeo, no card. Voltando ao vídeo, a cópia da ata que foi elaborada por Eichmann sobreviveu, mas, por instruções de Heydrich, foram escritas em linguagem eufemística. Ou seja, as instruções foram escritas de forma que parecessem menos letais do que realmente foram. Assim, as palavras exatas que foram usadas na reunião não são conhecidas. Porém, o que se sabe é que os oficiais foram informados de que haviam 2,3 milhões de judeus no total sob o governo geral, sendo eles 850 mil na Hungria, 1 milhão em outros países ocupados e até 5 milhões na União Soviética, apesar de que 2 milhões destes estarem ainda sob domínio da União Soviética. Evidências indicam que, quando a derrota se tornou evidente e que os líderes nazistas provavelmente seriam capturados e levados a julgamento, um grande esforço coordenado foi feito para destruir todas as provas do extermínio em massa. De acordo com o testemunho de Dieter Wieselessny, um membro da SS, que era a polícia secreta nazista, ele dizia o seguinte: em novembro de 1942, no escritório de Eichmann, em Berlim, conheci Paul Blobel, que era líder do Comando 1005, que foi especialmente designado para remover todos os vestígios da solução final do problema judaico pelos Einsatzgruppen e todas as outras execuções. O Comando 1005 operou pelo menos desde o outono de 1942 até setembro de 1944 e foi todo esse período subordinado a Eichmann. A missão foi constituída depois que se tornou evidente que a Alemanha não seria capaz de manter todo o território ocupado no leste e foi necessário remover todos os vestígios da execução criminosa que haviam sido cometidas. Tal testemunho foi dado em 1946 no Tribunal de Nuremberg. Tal tribunal foi criado para julgar os crimes que foram feitos pelos nazistas antes e durante a Segunda Guerra. O primeiro grande campo a ser encontrado foi Majdanek, que foi descoberto pelos soviéticos em 23 de julho de 1944. Auschwitz foi libertado também pelos soviéticos em 27 de janeiro de 1945. Buchenwald foi descoberto pelos americanos em 11 de abril. Bergen-Belsen pelos britânicos em 15 de abril. Dachau pelos americanos em 29 de abril. Ao longo do final da guerra, os campos de concentração e extermínio foram sendo libertados. Na maioria dos campos descobertos pelos soviéticos, quase todos os presos e vítimas já tinham sido removidos, deixando apenas alguns milhares de pessoas vivas. Cerca de 7.600 vítimas foram encontradas em Auschwitz. Nestas, 180 eram crianças que haviam passado por experimentos médicos. Cerca de 60 mil prisioneiros foram descobertos em Bergen-Belsen pela 11ª Divisão Blindada dos Britânicos. Destes, cerca de 13 mil eram cadáveres que estavam a céu aberto. Outros 10 mil morreram de tifo ou desnutrição nas semanas seguintes.
Antes de continuar, caso tenha alguém sensível, quero deixar claro que a partir deste ponto irei falar por alto do que acontecia dentro dos campos. Não irei falar claramente o que acontecia, pois este vídeo ou até mesmo o canal pode ser deletado pelo YouTube. Mesmo assim, os detalhes que irei falar podem chocar muitas pessoas. Aviso dado, fica aqui por sua conta e risco. Os campos de concentração e extermínio estavam localizados em linhas férreas para facilitar o transporte de judeus para a morte, mas em locais remotos para evitar serem notados. O fedor causado pelas operações de extermínio em massa eram perceptíveis para qualquer pessoa próxima, exceto nas deportações da Europa Central e Ocidental, nas quais as pessoas eram normalmente deportadas para os campos em vagões de gado superlotados. Cerca de 150 pessoas foram forçadas a entrar em um único vagão. Muitos morreram no caminho, em parte devido à baixa prioridade concedida a esses transportes. Na chegada aos campos, as vítimas eram roubadas de seus pertences que ainda restavam, forçadas a se despir, tinham os cabelos cortados e muitos eram perseguidos até as câmaras de gás. Bem, a gente está aqui na frente da câmara de gás, aqui tem uma forca e foi nessa forca que enforcaram o comandante do campo de Auschwitz. Depois que os nazistas caíram, ele foi condenado por crimes de guerra e, como uma forma de protesto simbólico, decidiram enforcar ele bem aqui na frente da câmara de gás. Bem, vamos entrar aqui dentro da câmara de gás para ver como é que é lá dentro. Daqui dá pra gente ter uma noção do tamanho da câmara de gás. Aqui cabia muitas pessoas, eles colocavam o máximo de pessoas que cabia aqui dentro, tudo de pé, e aí eles jogavam o gás. Aqui na parede a gente consegue ver essas marcas que eram das pessoas que se desesperavam e arranhavam a parede. Aqui no teto dá pra ver esse buraco, que é por onde eles jogavam os cristais que caíam no chão e se transformavam em gás aqui para matar todo mundo. Ó, aqui era a câmara de gás, aí você passa para a sala do lado e aqui eram os crematórios. Eles colocavam os corpos ali, queimavam ali e a fumaça saía pela chaminé. Ó, aqui dá para ver que o teto é todo preto, praticamente o teto da sala inteira é preto. E aqui a gente tem uma noção da grossura da porta, que era bem vedada na hora que eles jogavam o gás. אני רציתי לחיות בשביל לספר לעולם כולו. זאת הייתה המטרה שלי. בגלל זה אתה שואל מי יכול לשרוד? מי שמסוגל לסבול. מי שלא מסוגל לסבול הולך לגדר מחושמלת, שם יד וגומר. O primeiro campo de extermínio foi em Wardenland. Começou a operar em dezembro de 1941, usando vans de gás. Em outubro de 1941, o primeiro campo de extermínio construído para esse fim apresentou as câmaras de gás estacionárias, usando monóxido de carbono. No final de 41, os judeus em campos de trabalho forçados, considerados inaptos para o trabalho, começaram a ser enviados em grupo para Auschwitz, onde foram assassinados. Os nazistas construíram câmaras de gás para tornar o processo de assassinato em massa mais eficiente, rápido e menos traumático para os executores. Porém, a morte pelo gás era agonizante e podia levar até 30 minutos. As câmaras de gás eram primitivas e às vezes funcionavam mal. Alguns prisioneiros foram fuzilados porque as câmaras de gás não estavam funcionando. Em outros campos de extermínio, quase todos estavam em um transporte. Foram mortos na chegada. Porém, em Auschwitz, cerca de 20 a 25%
foram separados para o trabalho, embora muitos desses prisioneiros tenham morrido mais tarde de fome, fuzilamento em massa, tortura ou experimentos médicos. Judeus que viviam em países ocupados pelos nazistas foram os primeiros a serem deportados para campos de trânsito, tais como de Wensburg, na Holanda, ou de Drancy, na França, e de lá eram posteriormente enviados para o centro de extermínio localizado na Polônia ocupada. Localizado dentro do complexo de Auschwitz, o centro de extermínio de Birkenau possuía 4 câmaras de gás. No auge das deportações para aquele local, o número de judeus lá assassinados a cada dia era de cerca de 6.000 pessoas. Apenas um pequeno número de judeus foi mantida viva, para apenas ajudar no processo de matança. הגענו לתעלה, איפה שהעבירו את האפר מהמשרפות לנחל. וזו הייתה העבודה הראשונה שלי. נתנו לכל אחד טוריה, וזה היה תעלה, והיו ככה אלה כלי שזה הטיס את המים שזה לוקחים, ואנחנו היינו צריכים לרוץ על כל צד, היינו 15 חבר'ה בצד השני, והיינו צריכים לראות אם האפר עולה, לפזר שזה לא יוצא החוצה. אני לא ידעתי מה אני עשיתי וכל הדברים האלה. שחזרנו, אז שאלתי אחת שהיה ידי שהוא כבר שם היה זמן, אמרתי לו מה אני עשיתי היום, מה זה, אז הוא שאל אותי מתי אתה הגעת לפה, אז אמרתי אתמול, ומתי המשפחה, אמרתי לפנות בוקר, אז הוא אמר לי, כל המשפחה שלה היא אתמול אחרי 3-4 שנים, 4 שעות אחרי שהגעתם, האפר יצא מפה. ואז כבר ידעתי איפה אני ומה קרה. אני אמרתי, והיה לי רצון חזק, אני אמרתי, אני פה לא רוצה למות. אני פה לא רוצה למות, כן, אני לא רוצה שהאפר שלי יצא פה דרך התעלה לנחל, כן. Uma das características distintas do genocídio nazista foi o uso excessivo de seres humanos em experimentos médicos. Alguns realizaram experimentos nos campos de concentração de Auschwitz, Dachau, Buchenwald, dentre outros. O mais notório desses médicos foi Joseph Mengele, que trabalhou no campo de Auschwitz. Eu já falei dele aqui no canal e vou deixar no card no final do vídeo. Voltando ao assunto, seus experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Algumas delas eram gêmeos idênticos, pessoas com olhos diferentes, melhor dizendo, pessoas com olhos de cores diferentes, além de anões e pessoas com anormalidades físicas. Como Mengele tinha uma atenção maior aos gêmeos, os experimentos realizados neles incluíam as amputações desnecessárias de membros, trocando muitas vezes eles de lugar de um gêmeo para o outro. Além disso, também tinha infecções intencionais de um gêmeo com tifo ou outra doença, a transfusão de sangue de um gêmeo para o outro, dentre outras coisas horríveis. Além disso, seus experimentos em anões e pessoas com anormalidades físicas incluíam medidas físicas, como extração de sangue, extração de dentes saudáveis e tratamentos com drogas desnecessárias, além do uso excessivo de raio-x, que em grandes quantidades podem levar à morte. Outras atrocidades que fazia era colocar os objetos de pesquisas, ou melhor dizendo, as vítimas, em câmaras de pressão, testar drogas neles, congelá-los e, na tentativa de mudar a cor dos olhos, injetar substâncias químicas nos olhos de crianças ainda vivas, além de injeção letal, fuzilamentos, espancamentos, além de várias amputações e outros tipos de cirurgias. וכמה פעמים לקחו אותי בפנים בקלימטוריה. כמה פעמים אני ברחתי, הם מסתובבות, אני בורחת. הייתי קטנה, אבל הייתי סובבה. אנחנו פעמיים היינו בתא הגזים, ושלחתי אותה.
ונתנו לנו להוריד את הבגדים ואת הכל, וקיבלנו כל אחד עתיקת סבון כזה, שהיה כתוב על זה יהודה זייף. אני לא לקחתי שום דבר, שמתי אותו שם על הבגדים, ואני אמרתי על האחרות שזה כתוב שם שיהודה זייף. אז אומר, מאיפה אני יודעת? זה כתוב, הנה בגרמנית כתוב, יהודה זייף. ולא היה ציקלון לשים שאפשר להוריד את הגז להרוג. והביאו אותנו בחזרה. לא הרבה זמן, אחרי שבוע, שוב פעם הביאו אותנו. אז לא היה גז. אם זה היה, לא היה זה. זה היה מזל. היינו 7 ילדים אנחנו. הכל, רק אני. אני נשארתי לבד, הכי קטנה. 3 שנים זה לא קצת גם. 3 שנים לאכול בחוץ, מסירים אותך בלילה, ב2, ככה קר, בלי בגדים, בלי שום דבר, ככה, ערומים. ככה, הם לא נתנו אוכל. אלפים בבוקר עד כמה מלא ברצפה מתו. אתה יודע כמה מתו? המון, אלפים. Lama. E com apenas 13 anos, o paulistano Andor, que só tinha passaporte brasileiro, foi detido como inimigo estrangeiro pelas autoridades húngaras. Conseguiu fugir e passou a viver escondido até a Hungria ser invadida pelos nazistas. O problema agora não era ser brasileiro, mas judeu. A família acabou presa e deportada para Auschwitz em 1944. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão onde leva gado para matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro. Pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho. Se for ou menor ou maior, às vezes até acerta. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam tudo o pelo que você tem. Seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva 1 mês para ficar em dia. E você descobre, via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz, tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. O número total de vítimas é incerto, porém, algumas fontes dizem que os números aproximados são de 6 milhões de judeus, além de cerca de 2 a 3 milhões de comunistas, sendo alguns deles prisioneiros de guerra soviéticos.
2 milhões de poloneses, cerca de 1,5 milhão de ciganos, 200 mil deficientes, dissidentes políticos e religiosos, 15 mil homossexuais e 5 mil testemunhas de Jeová, elevando o número de mortos para próximo dos 12 milhões. Porém, o Museu Yad Vashem, em Jerusalém, afirma que não há estimativas precisas sobre o total de judeus mortos. Venho aqui no final do vídeo apenas reforçar que este vídeo não tem pretensão de fazer apologia a nada. Apenas tenho pretensão de informar os horrores que aconteceram no passado e também lembrar de onde o extremismo pode levar as pessoas.